mais uma vez ao Grupo Espírita Caibar-Schutel. Hoje a aula é do Rodrigo, mas ele vai ter um problema, um compromisso, vai chegar, mas vai chegar um pouquinho atrasado. E pediu que eu começasse a falar sobre esse item aqui, a fixação mental, que é bastante importante e vai fazer parte a continuidade da aula. Então agora todo mundo calmo, acho que viemos para conversar sobre fixação mental, depois sobre perispírito, a influência do perispírito nos nossos pensamentos ou não, tudo isso nós vamos ver depois, mas decorre da fixação mental. Bom, o que é a fixação mental, meus amigos? Representa, como está claro aqui, a aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo o fluxo normal do pensamento. Fixamos o pensamento. Dinheiro. Tenho que ter dinheiro a qualquer custo. Não me interessa se eu vou ser honesto ou desonesto. Olha a fixação mental. Tenho que ser melhor do que os outros. Vou fazer falcatruas de todo tipo, não me interessa. A fixação mental. Então vejam, senhores. Então o pensamento cristalizando de maneira que se lhe obsta qualquer modificação. Quando nós temos uma fixação mental, o nosso pensamento fica de tal modo cristalizado que nada vai modificar momentaneamente, nada vai influenciar a nossa cabeça. Nada vai influenciar com que nós busquemos um outro rumo. Alguém conhece exemplos nesse sentido? Temos inúmeros. Vejamos. O pensamento, como foi dito por André Luiz, é uma força sutil e inexaurível do espírito, uma secreção do espírito, é corrente viva e exteriorizante com faculdades de autoexcitação, autoplasticização inimagináveis. Essa informação aqui tem uma profundidade impressionante, meus amigos. Autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Quer dizer, nós podemos criar coisas que vão ficar nos acompanhando por milênios, dependendo do impulso e da força que colocarmos nessas criações. Por que será que o Cristo veio aqui e falou para a gente aquela brincadeirinha, orai e vigiai? Como eu brinco sempre, vocês já estão cansados de ouvir, vigiar a mulher do próximo, o marido do próximo? Não. Os nossos pensamentos, meus amigos, são terríveis, mecanismos da mediunidade. Então o pensamento, o Rodrigo chegou, está aí, só para concluirmos, o pensamento é constituído de elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio, que tem um único elétron, e além do urânio, que tem 92 elétrons. Transcendem a própria tabela periódica. Então veja, nós não conhecemos nada do pensamento. Não confundir fixação mental com concentração mental. O que é a concentração mental? Onde a fixação da atenção ocorre de modo deliberado e temporariamente. Vou me concentrar nesse meu objetivo, eu tenho uma prova hoje, eu tenho uma aula para dar, eu tenho um trabalho para fazer. Então eu estou me concentrando mentalmente. Fixação mental é algo que não adianta eu falar, o vizinho falar, o outro falar. Nós estaremos fixados. Eu quero aquilo. Eu vou buscar a qualquer preço. Não me interessa o que vai ocorrer. Isso é uma fixação mental. Isso traz complicações para nós? Vejamos. Na fixação mental, o indivíduo não consegue afastar a atenção daquilo, do objeto ou do ser. Estou apaixonado por fulano ou por cicrano. Não interessa as qualidades ou as virtudes, o que vale é aquilo que eu estou sentindo.
Mas fulano, aquela fulana não interessa para você, aquele ciclano não interessa, tem isso, mentira, você não sabe ver as coisas. É uma fixação doentia. A amnésia é uma consequência desta fixação mental. Você só vê aquilo que te interessa, nada mais. E é isso que nós temos que ficar vendo e fazendo? Nos fixarmos numa única coisa? Não. Absolutamente não. Nós temos infinitas coisas para dar atenção. A começar dentro do nosso lar, nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossos maridos, meus amigos, os companheiros de trabalho. Nós temos que viver em sociedade e não imaginar que somos o centro do mundo. Nós temos que colaborar para que o mundo seja o centro de todos e não só meu. O tempo é diferente para cada espírito na proporção direta da prática do bem ou do mal aqui na encarnação terrena. Isso quem afirma é Dias da Cruz, né, no livro Instruções Psicofônicas. Todo bem é expansão, crescimento, harmonia, onda permanente da vida a irradiar-se como o sol. E o mal? O que é o mal? O mal é condensação, atraso, desequilíbrio, onda permanente da vida a enovelar-se sobre si mesmo, gerando uma treva enquistada. Vamos ficar trevosamente presos por um tempo que vai depender de nós mesmos. E aqui, para encerrar, passar para o Dr. Rodrigo: ódio e revolta, perversidade e delinquência, fanatismo e vingança geram estagnação no tempo, de acordo com a concentração do pensamento nesses campos de desarmonia. A ideia fixa pode operar indefinida estagnação da vida mental no tempo. O espírito não se interessa por outro assunto, a não ser o quê? Aquele que o empolga, ou que é a sua própria ociosidade, ou que é a sua própria dor, ou aquele que é o seu próprio ódio. E concluímos agora ouvindo diálogos nos domínios da mediunidade que diz o seguinte: por que isso acontece? É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizemos. As horas são invariáveis no relógio, não são sempre as mesmas em nossas mentes. As afirmações de Aulo são reais na nossa vida encarnada. Quando estamos felizes, parece que o tempo voa. Quando estamos tristes, parece que o tempo está parado. Imagine isso no mundo espiritual, e que de fato não existe o tempo. Como uma coisa é terrível. Cuidado com a fixação mental. Não vamos nos fixar em determinadas coisas achando que só aquilo é importante na nossa vida. Vivemos em sociedade para nos doar, para que tenhamos uma troca contínua e constante de ideias, aprendizado e ensinamentos. Busquemos nos fixar, se um dia acontecer, no bem, jamais no mal. Vamos passar para o Dr. Rodrigo. Boa noite a todos. Desculpe o atraso aí, obrigado ao Maida por ter substituído neste início. E eu pedi que ele retomasse o que foi dado na última aula, justamente porque a doutora Marlene, no capítulo anterior, no 10º capítulo, de fixação mental, e depois ela repete no 11º, que 3 processos que a gente vai estar analisando desde a semana passada até hoje, que é a fixação mental ou ideia fixa, o monoideísmo e a ovoidização, são parte de um processo mental onde uma fase vai sucedendo-se à outra. Então, tudo aquilo que foi abordado na aula passada, que o Maida fez uma breve revisão agora, é o que a gente vai ver as consequências
e o agravamento deste processo de fixação mental ou de ideia fixa. Então, quem não pegou a aula toda da semana passada ou não está muito bem recordado, acessa o site, né, ou da Folha Espírita ou da Missão Paulo, que tem ali o acesso às aulas no YouTube, e pode estar assistindo para poder rever esses importantes conceitos, senão fica difícil de compreender em maior profundidade aquilo que a gente vai estar abordando. A gente vai estar destrinchando o capítulo 11 da primeira parte, que é denominado Patologias do Corpo Espiritual, em 2 aulas. Então, esta primeira parte do capítulo, e na semana que vem a continuidade deste mesmo capítulo, em que a doutora Marina vai estar abordando. Provavelmente vai voltar nos conceitos que a gente vai passar hoje e dar continuidade àquilo que ela já vai abordar especificamente do capítulo. Voltando, eu sempre apresento esse slide em todas as aulas que eu dou, porque quando a gente vai falar de obsessão, a gente está falando de pensamento, estamos falando de criação mental, de ideias, né? Então a ideia é um ser organizado por nosso espírito, ao que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. E é a respeito dessas construções de ideias, das nossas construções mentais, que a gente vai estar abordando. E as nossas ações são frutos das nossas ideias, através delas geramos a felicidade ou a desventura para nós mesmos, né? Então isso é extremamente importante. Se tiver que um conceito sair da nossa memória de todos esses meses desse curso, são esses conceitos a respeito do pensamento, da vontade, da ideia, da sintonia e da necessidade das nossas construções. E hoje a gente vai voltar, não tem isso no capítulo, mas a gente vai fazer uma breve recordação sobre perispírito, já que a gente vai falar das patologias do perispírito ou do corpo espiritual. Então a gente vai voltar brevemente em alguns tópicos. Não vai dar para a gente dar aula sobre perispírito, não é esse o objetivo. Aqueles que não têm conhecimento aprofundado vão precisar buscar outras fontes e outros recursos que possam estar ampliando o seu entendimento. Então Kardec denomina a perispírito no Livro dos Espíritos, né, quando ele coloca que é o corpo que reveste o espírito, assim como o perisperma envolve a semente do fruto. E ele dá essa divisão, como do mesmo jeito que no fruto a gente tem a casca, o perisperma ou a polpa e a semente, a gente tem o corpo físico, que seria a casca, o perispírito e o espírito propriamente dito. Obviamente isso é apenas uma analogia, né, didática, bastante simplificada, porque é muito longe de ser apenas isso. Mas em virtude deste nome, perisperma, ele dá o nome de perispírito a este corpo, este envoltório sutil do espírito. E é uma condensação em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o espírito, né? E o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, ambos são matérias, ainda que em 2 estados diferentes. Então é constituído de matéria, não é um vaporzinho, não é uma coisa abstrata, mas é matéria, assim como o nosso corpo físico é matéria para nós, o perispírito é matéria palpável, com todos os órgãos do sentido, para os desencarnados, e para nós também. E o perispírito é quem vai dar o molde de formação do corpo físico. Nele está registradas informações que vão determinar parte do nosso desenvolvimento embriológico, né, do nosso desenvolvimento embrionário, carreando para o corpo físico características que estão ali expressas e inscritas na nossa genética perispiritual. Não é um determinismo fixo, mas traz características, determinadas tendências, situações que no decorrer das nossas
atitudes, das nossas escolhas, podem ou não se manifestar, inclusive como enfermidades. É constituído de matéria, só que é numa outra faixa vibratória. Isso é extremamente importante. O perispírito ele está sob o comando direto do pensamento. Nós também estamos. Assim é que uma emoção, um pensamento carregado com um sentimento, por exemplo, de raiva, gera sintomas em nós, não gera? Taquicardia, irritação, aceleração da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, enrijecimento muscular, assim como o pensamento de tristeza também gera sintomas em nós, de alegria, ou seja, nós estamos submetidos ao comando do nosso pensamento e do nosso sentimento. Porém, o perispírito está numa intensidade muitas vezes maior, que talvez a gente não tenha nem condições de quantificar. Ele é extremamente plástico, né? O perispírito ele modifica-se de acordo com a nossa emissão mental. Tanto é que eles dizem que nos reconhecem no mundo espiritual pelas vibrações que são decorrentes da nossa estrutura energética perispiritual. Resultado do impacto dos nossos pensamentos e sentimentos gera uma vibração, e assim, dessas emanações, dessas vibrações, nós somos reconhecidos como se fosse numa fotografia em que nada se esconde. Então aqui a gente está triste, mas põe um sorriso no rosto, muita gente nem percebe as nossas reais vibrações, os nossos reais sentimentos. Isso no mundo espiritual não acontece por essa característica de extrema plasticidade do perispírito. Aonde colocamos o nosso pensamento no mundo espiritual, para lá nos dirigimos. E aqui a divisão da constituição do ser humano, né, em espírito, a gente pode chamar de envoltórios sutis ou corpos espirituais, e o corpo físico. A gente dá o nome de tudo isso daqui de perispírito, embora na codificação de Kardec da doutrina espírita, com a contribuição de André Luiz, a gente destrinche isso em outros corpos. Por exemplo, o corpo mental, André Luiz nos diz que não faz parte do perispírito. O corpo mental é o envoltório direto do espírito, é por onde transita e por onde é emitido os nossos pensamentos, embora o pensamento seja um atributo do espírito. Ele já é matéria, ao ser matéria ele passa pelo corpo mental que o emite, e é o corpo mental que vai dar origem ao perispírito. Por isso é que o perispírito está sob o comando do pensamento. Qualquer mudança no campo mental altera imediatamente a nossa vibração perispiritual. E o perispírito pode ser dividido em corpo astral, corpo causal e o corpo vital ou duplo etérico, que é aquele que faz a ligação com o nosso corpo físico, que vamos dizer a porção mais grosseira do nosso perispírito, e que só existe ou só está presente em nós quando do processo da reencarnação. Quando nós desencarnamos, do mesmo jeito que o corpo físico desintegra-se nas substâncias pela terra, né, pelos micro-organismos, o corpo vital também vai desintegrando-se e essa energia retorna ao corpo. E a gente precisa compreender que o perispírito tem papel mais do que fundamental, estrutural no processo saúde e doença. Né? Ele é constituído das energias elaboradas no pensamento, como a gente já colocou. E as energias dos sentimentos que nascem na estrutura mental vão dar luminosidade ou vibrações doentias de acordo com as suas criações. Eu não sei se vocês lembram, mas André Luiz nos diz que o sentimento é quem dá forma, cor, textura, cheiro ao pensamento. Né? Então são as energias dos nossos sentimentos que vão dar luminosidade ou vibrações doentes que ficam ali gravadas em nós. Aqui, obviamente, é uma imagem de um perispírito extremamente harmonizado, de uma malha perispiritual extremamente harmonizada e equilibrada. Então, se nós, eu sempre repito essa frase, né, da evolução em dois mundos, quando nós construímos algo no bem, isso fica registrado em nós.
Fica, né? De que forma isso fica registrado em nós? Na forma de sentimentos nobres, de sentimento na forma de vibrações, que vão depois se constituir em sentimentos nobres, que depois vão se constituir em valores, depois em virtudes. Então fica registrado em nós na forma de construções do bem. E o nosso campo mental passa a ser imantado sempre daquela vibração que temos construído em nós. Assim é que um ser que já tem a bondade construída como um valor, ele emana essa vibração de si. Todos os seus pensamentos são envolvidos nesta vibração de bondade, né? A gente tem aí a figura, né, conviveu contemporâneo nosso, o Chico Xavier, que era um espírito que já trazia a construção da bondade. Todo o tempo ele estava, o seu pensamento era envolvido, ele não precisava pensar em ser bom, que nem a gente precisa, né? O pensamento dele já emitia naturalmente, porque já foi uma construção que ele já realizou. Hoje nós estamos construindo, né? Com certeza, depois de construirmos isso, se tornará um reflexo condicionado em nós, né? Que foi a fixação no bem, que o Maida falou no final aí. E o contrário também é verdadeiro. Exatamente. E quando nós construímos no mal, fica registrado em nós? Com certeza, né? O mecanismo é o mesmo. E fica registrado aonde? Na nossa estrutura perispiritual. Embora a gente vá adquirindo atributos do espírito, mas vai ficando registrado no perispírito essas questões, né? Porém, quando a gente fala o mal, o que é o mal, né? É tudo aquilo que é contrário à lei do amor. Que nós podemos agir por ignorância ainda da lei do amor ou por rebeldia a ela, né? Por não queremos, já sabemos, mas não queremos segui-la pelo motivo que cada um de nós emite. Tudo isso fica registrado em nós. Porém, apenas o bem é eterno, não é? Tudo aquilo que é construção em desacordo com a lei do amor precisará ser reorganizado. Precisará ser reconfigurado. Por quem? Por nós mesmos, né? Porque nós construímos e nós mesmos vamos reorganizar e reparar essa situação. E à medida que a gente repara esse tecido doente, a nossa malha perispiritual, a gente vai adquirindo luz, né? É a única maneira da gente ir adquirindo luz. Então esses vícios da mente, quais sejam o egoísmo, a vaidade, os ciúmes, a rebeldia, a preguiça, a ociosidade, a cobiça, a gula, a inveja, geram atitudes destrutivas em nós, que vão levar a lesões perispirituais, a relacionamentos difíceis e a desajustes os mais variados, ainda encarnados, né? Porém, quando a gente desencarna, esse processo, se a gente não reparou isso daqui enquanto encarnados, quando a gente desencarna, a gente vai confrontar essas situações com as leis divinas inscritas na nossa própria consciência, né? Porque isso é uma das contribuições fantásticas do Espiritismo, né? Que ele nos diz, aonde estão escritas as leis de Deus? Essa é uma pergunta de Kardec aos espíritos, né? Espírito de verdade. Qual que é a resposta? Na consciência, né? Ou seja, na consciência que estão escritas as leis divinas. E o nosso processo evolutivo, pouco a pouco, vai nos burilando e nos permitindo acessar cada vez mais a nossa consciência, até que a gente possa expandir em amor, em plenitude. Isso gera uma lesão, um imprinting perispiritual, particularmente no nosso corpo causal, desorganizando e desestruturando toda a nossa malha perispiritual, formando nódulas energéticas que vão precisar de reparação, porque elas desorganizam todos os nossos centros de força. Aí está a consequência perispiritual da aula que foi dada na semana passada e que o Maida fez uma breve revisão hoje, que é a fixação mental nos nossos estados doentios, ou seja, voltando aqui, né, as fixações mentais nessas situações, como tem uma intensidade e um tempo de duração de estímulos repetitivos nesse sentido, gera toda essa
desorganização em nós. Deu para entender o que acontece no nosso perispírito em 15 minutos? É muito mais complexo do que isso, mas apenas uma chamada para a gente pensar sobre isso. E aí a gente entra no tópico mais propriamente do capítulo, que ele vai falar do monoideísmo. Como a gente falou, é um agravamento do processo de fixação mental. Que ele passa a ficar fixa naquela ideia, mas ele ainda transita em outras. E a partir do momento que ele entra no monoideísmo, ele fixa apenas naquela situação. Antes da gente comentar sobre o que acontece em nós, André Luiz comenta muito interessante no Evolução em Dois Mundos, que esse é um processo da natureza. E que nós já vivenciamos esta situação inúmeras vezes. Isso é um mecanismo natural que já existe em nós, que por muito tempo foi útil, quando nós estávamos num grau de consciência muito inicial, como homens, né, no reino, na humanidade. Isso era muito natural em nós. Então, André Luiz comenta que o homem selvagem, a única coisa que ele conhecia era a vida terrena, o carinho dos seus, aquilo que ele estava habituado a fazer, aquilo era a realidade para ele. Ele não pensava em outras questões além daquilo que vivia no dia a dia. Quando ele desencarnava, o que será que acontecia com ele? Né? Aquela situação era extremamente esquisita, não é? Porque passar a ficar imerso nos próprios pensamentos, não ter mais aquele ritmo de trabalho, convívio com os seus, é uma situação extremamente inquietante, né? E uma dificuldade de enfrentar a solidão após a morte, porque não tinham outras construções. Quando entrava em contato com outros seres também desencarnados, aquilo gerava nele um medo, um estranhamento, e ele fugia daquela situação. Então o que acaba acontecendo? O monoideísmo, qual a ideia fixa? De voltar para junto dos seus. Então não era uma ideia fixa de vingança, de ódio, era uma ideia fixa de voltar ao convívio daqueles que lhe eram caros. Voltar àquela situação que ele já estava habituada. E ele não consegue pensar diferente. O único desejo é de retomar a vida física. E aí o que acaba acontecendo? Assim como a gente sabe na medicina que as bactérias sofrem um processo, quando elas estão no meio ambiente favorável, elas se multiplicam, né? Se alimentam e se multiplicam, se reproduzem e vão ampliando a sua população. Quando elas estão num ambiente hostil, de pouco alimento, ou onde não tem alimento nenhum, ou numa situação que ela não consegue sobreviver, se ela permanecer daquele jeito, o que ela faz? Ela perde algumas porções mais exteriores e se encapsula, se torna o que a gente chama de um esporo. E ela fica como se fosse uma bolinha, vocês me desculpem, mas enfim, ela fica ali encapsulada em si mesma, imóvel, parece que não existe vida, mas ela está ali esperando uma condição favorável para poder retomar a sua expressão de vida, né? Esse é um processo que ocorre na natureza e a gente conhece muito bem isso dentro da biologia. Acontece a mesma coisa com o espírito. Então ele se reconhece no ambiente hostil, os órgãos perispirituais não têm função, porque ele não consegue ter uma vida espiritual, então ele encapsula-se dentro de si mesmo, fecha-se, perde os órgãos do corpo espiritual por falta de função e fica colado ali, próximo daqueles que convivem com ele, até que seja convidado a uma nova oportunidade reencarnatória. Então até que, juntando lá um zigoto, né, um embrião, um espermatozoide e um óvulo, formem um zigoto, e a partir daquele momento acople-se essa estrutura perispiritual e ele se desenvolve naturalmente, retornando à vida física. Deu para entender? Então é um processo natural
quando eu li isso, me ajudou bastante a compreender o que é que acontece nos ovoides. Eu espero que dê tempo da gente chegar hoje. Bom, André Luiz chama isso de monoideísmo auto-hipnotizante. Então ele entra numa ideia fixa, que no caso era de voltar para junto dos seus, e se hipnotiza por essa própria ideia. Provocado por um pensamento fixo, depressivo, pela inadaptação ao mundo extrafísico, transforma-se assim num ovoide. Né? Ou seja, vocês viram um agravamento daquela situação da fixação mental, monoideísmo, ovoidização. Bom, além do monoideísmo, o processo de simbiose, porque ele aproxima-se daqueles que na vida física compartilhavam com ele e vive junto ali, embora sem ter uma expressão mental significativa. É largamente utilizado por nós, esse processo de monoideísmo, inicialmente por ignorância das leis divinas, por falta mesmo de conhecimento. Depois soma-se a isso, gradativamente, conforme o desenvolvimento da nossa razão, o desenvolvimento da nossa responsabilidade e o grau de responsabilidade pelo grau de conhecimento adquirido das leis divinas. Então, quando a gente passa a agir contrário a elas, soma-se a essa situação. Então, soma-se as nossas, o pavor do desconhecido, o desejo de voltar à vida física, soma-se ao desrespeito às leis divinas. Então, aqui já estamos falando de um espírito que já está mais avançado em inteligência, né, corrompido pelas sensações doentes, nos diz no Evangelho, nos desrespeito à lei divina e que vai acumulando culpas e remorsos, que é um mecanismo intrínseco, natural em nós, sempre que nós, de alguma maneira, infringimos as leis divinas, geramos em nós um processo de culpa. Quando esse processo de culpa adoece, o processo de culpa sempre existe quando nós infringimos a lei divina. Porém, nós podemos percorrer dois caminhos, né? Um é o caminho do remorso, que é um aprofundamento desse processo de culpa doentia, em que nós nos infringimos e ficamos nos remoendo naquela situação. Que geralmente a gente diz, o espírito que fica se sentindo culpado está nessa zona do remorso, como André Luiz nos traz. E o outro caminho é o caminho do arrependimento. Então, não, me sinto culpado pelo que eu fiz, me arrependo verdadeiramente, e agora eu vou espiar e reparar o meu erro, né? Reorganizar, reconfigurar, construir novas ideias em cima, novos sentimentos, em cima daquilo que eu desorganizei em mim. E com isso acontece o quê? Uma disfunção do centro coronário que altera-se, o núcleo da visão profunda do espírito, e ele passa a contemplar tão somente os quadros terríficos relacionados com as culpas contraídas. Então ele viveu um monte de coisas, mas aquela situação que gerou um processo de culpa e ao qual ele não foi capaz de caminhar pelo arrependimento, mas deixou ali, ou empurrou para baixo do tapete, né? Isso aqui... Muitas vezes a gente precisa fazer isso, e é um mecanismo de defesa nosso. Mas esse depois vem, assim como aquilo que a gente joga no mar, né? Leva por um tempo e depois retorna para nós mesmos, né? E o espírito fica imerso naquele quadro contemplativo. E isso gera para ele bastante desajuste, um monoideísmo focado, no caso aqui, nas culpas contraídas. Isso pode acontecer também num pensamento de ódio? Pode. O espírito que desencarna num pensamento de ódio muito grande e fica alimentando isso, vai o mesmo mecanismo. Ele só vê esse quadro. Pode acontecer num quadro de cobiça, de avareza? Pode acontecer a mesma coisa. Então, a doutora Marlene Pinção, um caso da coleção André Luiz, para exemplificar isso que a gente acabou de dizer, que é chamado de Leonardo Pires. Ele já estava desencarnado há 20 anos e continuava vivendo na casa da neta, de nome Antonina.
E André Luiz observava que a mente dele ele não estava ovoide, tá? Ele estava num processo de monoideísmo. Então já passou da fixação mental, já estava no monoideísmo. Ou seja, só conseguia pensar no quadro que a gente vai colocar. Fixada nas recordações que o observam. O que aconteceu com ele? Ele era jovem, estava na Guerra do Paraguai, se não me engano é isso, né, o caso, lutando na Guerra do Paraguai, e estavam lá em campanha, e eles se envolvem com uma mulher, enfim, que seguiam os exércitos. E ele e um outro soldado começam a disputar o coração daquela mesma mulher. E, com ciumento com essa situação, resolve eliminar o rival. Então envenena um vinho, dá para ele beber, ele bebe, desencarna. Não é descrito na história nenhum processo de que esse que desencarnou ficou ali obsediando ele, numa vingança, não está descrito isso. E aconteceu essa situação, o crime não foi investigado, eles seguiram adiante em campanha, tal. Ele viveu um tempo com essa mulher, depois abandonou, quando voltou ao Brasil, casou-se com uma outra mulher, que não tinha nada a ver, teve filhos, teve neto, constituiu uma vida absolutamente honesta, trabalhador, né? Não tinha assim, não houve mais nenhum outro desajuste ao longo da sua existência. Porém, ao envelhecer, especialmente no leito de morte, ele começou a ter a mente fixa na lembrança do crime, que antes o incomodava muito pouco, mas no momento do ajuste de contas, né, a mente começou a ficar fixa na lembrança do crime que cometeu e que não foi solucionado, ou seja, ele não foi condenado, nem arrependeu-se daquela situação. Ao ele desencarnar no mundo espiritual, esse monoideísmo persistiu, manteve-se. E ele, no desrespeito às leis divinas, nesse sentimento de culpa e remorso, ficou nesta situação e permanecia nela há 20 anos. E aí a gente vê a questão da lei de Deus inscrita na consciência. Ele, num processo de culpa, adoeceu para um processo de remorso, e ali estava até que houvesse um arrependimento real daquela situação. No Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante, né? A respeito da prece pelos sofredores e tal, ele diz que um raio de arrependimento, um segundo fugaz de arrependimento já serve para, não é que vai resolver o problema, mas já serve para abrir as portas para o amparo espiritual, e aí a pessoa poder iniciar o processo de expiação e de reparação daquela situação, né? Fala um raio muito fugaz de arrependimento já serviria para essas situações, né? Deixa eu ver se vai dar tempo. Bom, rapidinho. Essas construções doentes do nosso pensamento são constituídas por energias escuras e densas que impedem a expansão da luz, vão enfraquecendo a nossa vontade. E aí o pensamento passa a não construir nenhuma ação nobre, perde o fluxo, o ritmo das energias. Então esse é o primeiro passo que acontece num processo de fixação mental, caminhando para um monoideísmo. Isso é muito importante da gente conhecer, para percebermos quando nós estamos entrando numa situação desse tipo, né? Então, quando nós estamos com construções doentes do nosso pensamento, ciclando só naqueles pensamentos doentes, repetitivos, da culpa, do remorso, do ódio, da vingança, da ambição, do materialismo, o que quer que seja, e a gente não consegue sair, você tenta pensar em outra coisa, dali a pouco você volta, tenta pensar em outra coisa, dali a pouco você volta, tenta orar e não sai do lugar, né? Opa, é um momento que acende uma luzinha amarela aí de atenção. Especialmente porque a gente começa a enfraquecer a nossa vontade, que Leon Denis diz, né, que é o motor, a força motriz do espírito, o motor do espírito. Quando a gente enfraquece a nossa vontade, vontade não é desejo, tá? Às vezes a gente pode ter desejo de fazer um monte de coisa errada, isso não é vontade. Embora a gente fale a força de vontade, não. A vontade, segundo a doutrina espírita, é um atributo do espírito, que está relacionada com a construção do bem. Então enfraquece o desejo de construir o bem. E aí o pensamento fica
sem construir nenhuma ação nobre, perdendo o fluxo e o ritmo das energias. Movimentos fechados, impede a expansão da energia e a ausência de renovação de pensamentos e sentimentos. Quem já se sentiu assim? Em algum momento? Quem já se sentiu assim? Ninguém, todos seres de luz, só eu e mais algumas pessoas já. Quem está se sentindo assim neste momento, né? É muito importante a gente prestar atenção quando o nosso pensamento está fechado, está né, numa ideia fixa, para que a gente não permaneça alimentando esta situação. E a gente precisa quebrar isso. De que forma? A oração, a prece, o evangelho, o passe, a água frutificada, o trabalho no bem, né, o atendimento fraterno, a conversa com alguém em quem a gente confia, o esforço íntimo de cada vez que vem o pensamento difícil substituir por um pensamento de luz, né? Então vem um pensamento de crítica, a gente substituir por um pensamento de tolerância, de compreensão. Vem um pensamento de culpa, de remorso, substituir por um pensamento de perdão, para a gente ir rompendo esse ciclo doente. Bom, parasitas ovoides. Os ovoides é um agravamento do monideísmo. Né? Então todo o mecanismo que o Maida comentou na aula passada, revisou hoje, a gente comentou, falou da fixação, do monideísmo, agravou, entra num quadro de ovoidização. E agravou assim, ou algo muito grave, ou muitos anos, décadas, né? Nessa mesmo pensamento. Perde a forma humana, né? Perde a forma humana, exatamente. Então o que acontece nos ovoides? Assim como as bactérias, que perdem a parte mais periférica, os ovoides, por não estarem utilizando dos órgãos perispirituais, porque a ideia está fixa naquela única situação, deixa de circular a energia, o organismo vai se encapsulando em si mesmo e perde a forma perispiritual humana. E ele se transforma num ovoide que tem um tamanho um pouco maior do que um crânio humano, mais ou menos na mesma formologia ovoide, por isso o nome, né, ovoide. Não se locomovem, a maneira de se locomoção. Exatamente. Então, eles podem ou ter movimento próprio, como se fosse um movimento ameboide, de ameba, vai ali, bem, sim, ou está inerte, está parado. E é de uma matéria semelhante à gelatina, fluida e amorfa. E para existir, para sustentar a sua vitalidade, ele precisa estar ligado ao halo vital de outras criaturas. Então vincula-se ao halo vital de cada um de nós. Habitualmente, isso acontece com desencarnados, ignorantes e maus, transviados e criminosos. Né? Não lembro o nome do espírito. Um G. Rúbio, no livro Libertação, que vai comentar. Pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Aquilo que o Maida comentou, né? Depois vocês acessam lá no YouTube e vejam. A mente fica focada naquilo que era o objeto de atenção, naquilo que era o único objeto de interesse do espírito. Ele não consegue elevar-se. Especialmente, a Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai comentar, daqueles que buscam fazer justiça com as próprias mãos ou apegados a vícios aviltantes. Então, habitualmente, ou nos processos de vingança, muito extremadas, ou apegados a vícios os mais diversos, graves. Embora todos aqueles que mantêm o monideísmo grave por muito tempo possam caminhar para essa situação. Essa fixação, então, fica repetindo infinitamente aquelas imagens, como no processo hipnótico, ele fica fora das noções de espaço-tempo e tem enormes transformações na morfologia do perispírito. Por ele ser extremamente plástico, ele vai se alterando e se reconfigurando, perdendo as expressões mais exteriores por falta de função, retrai os órgãos espirituais, gera uma ovoidização. E André Luiz comenta que permanecem colados aqueles que foram
seus sócios no crime, obedecendo à orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Qual a situação psíquica desses espíritos? A maioria dorme, como se estivessem em estranhos pesadelos que não acordam nunca e incapazes de exteriorizações maiores. São como fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas, e podem, ao estar vinculados a outros espíritos encarnados, dar uma série de sintomas. E o que acontece? Como é que saem desse estado, né? Gubbio de novo comenta: assim como a semente jogada na cova escura vai formar a árvore adulta, os ovoides vão se desenvolver normalmente como embriões humanos. Então, estão ali acoplados, né, naquelas pessoas, e eles vão naturalmente se desenvolver e, se tiver condições espirituais, reencarnar ou não. Na companhia de sócios ou de desafetos, usufruindo da abençoada oportunidade de se acertarem ante a lei divina universal do amor. Então, esse é mais um mecanismo da lei universal do amor, que, se a gente olhar escanteio, a gente não percebe toda a amplitude, a complexidade, a intensidade do amor nessa situação, mas a grande oportunidade desses espíritos se afinizarem com aqueles que estão envolvidos nesta situação. Conta-se um caso do livro Libertação, que eles estavam andando por regiões bastante difíceis na espiritualidade, viram uma mulher desencarnada que estava deitada no solo e estava com 3 formas ovoides ligadas ao seu perispírito. André Luiz foi auscultar aqueles ovoides e ouvia só frases de vingança. Que era a ideia fixa, né, desses espíritos ovoides, a ideia de vingança. E aí foram descortinar o porquê. Aquela senhora, numa encarnação anterior, foi uma senhora de engenho, e, se eu não me engano, o marido, antes de casar-se com ela, teve um relacionamento como escravo e teve 2 filhos. Eles casaram-se e o marido manteve ali escravo e os 2 filhos vivendo na propriedade. Ela não se conformou com essa situação e deu um jeito de expulsar esses espíritos de lá, e acabaram desencarnando. A mãe desses 2 filhos, a escrava, então foi vendida e depois acabou morrendo. Os 2 filhos sofreram torturas e tal, e acabaram morrendo decorrência do processo de tuberculose. E desencarnaram com ideias fixas de vingança, né, contra esta senhora. Todo mundo desencarnou, né, permaneceram no estado de ovoidização e permaneceram vinculados ao campo mental dela. Até que, numa nova programação reencarnatória, essa senhora será mãe desses espíritos, recebendo-os como filhos, a fim de restituir-lhes a vida e o afeto que lhes tirou. Provavelmente ela vai apresentar centros vitais desarmônicos que vão ser reajustados à medida do seu sacrifício, da sua renúncia, do seu esforço, recaminhando os filhos à estrada certa. Essa não é a única forma de reparação e de reorganização, mas um caso que André Luiz descreve interessante, que nos aponta nessa direção. Por fim, nos Mensageiros, André Luiz diz o seguinte: na criatura reencarnada, quase todas as perturbações congênitas da mente estão relacionadas com as fixações que antecederam na volta ao mundo. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena, fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. E só as lutas na carne vão processando a extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. E aqui estamos falando de ninguém lá fora, não, estamos falando de nós mesmos, né? Porque nos incluímos em uma ou noutra situação dessas múltiplas aqui, que André Luiz nos descortina. E aí o grande valor da reencarnação, o grande valor de estarmos na matéria física, no corpo físico, que nos permite ir processando isso que André Luiz chama de extroversão, ou seja, irmos drenando para o nosso corpo físico essas
vibrações deletérias doentes, arquivadas por nós mesmos, e que precisam ir pouco a pouco nos reconduzindo ao processo de reorganização, ou, como ele chama, de cura. Essa frase está no Entre a Terra e o Céu, olha só, espetáculo, né? O corpo divino não é apenas um vaso, o corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial, que é o perispírito, né? Ou seja, o nosso corpo físico não é apenas, também é, para o desenvolvimento das nossas potencialidades, dos nossos sentimentos, construção de valores, que é o nosso processo de progresso espiritual. Mas também uma espécie de carvão que vai drenando, que vai absorvendo, que vai puxando literalmente essas energias doentes desse corpo mais sutil, trazendo para a matéria, permitindo uma reorganização, uma reparação espiritual naquele sentido. E aí, para a gente encerrar, uma frase de Emmanuel, que eu adoro, que é o Consolador, ele diz o seguinte: para o homem da terra, nós, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, hoje em dia já nem é esse conceito mais de saúde, né? Para a Organização Mundial da Saúde, esse livro foi escrito em 40 e pouco, 40, ainda a saúde significava ausência de doença, ou equilíbrio perfeito dos nossos órgãos físicos. E ainda hoje, muita gente pensa que isso é saúde. Inclusive muita gente na área de saúde, muitos médicos, enfermeiros, outros profissionais da área de saúde acham que estar saudável é não manifestar nenhuma doença, né? E isso é um grande equívoco, porque a gente pode não estar manifestando nenhuma doença e estar profundamente doente. E podemos manifestar algumas doenças, conviver com elas sem estar doente, buscando estar o mais saudável possível, psiquicamente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente também. E ele já diz lá em 1940, né? Todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, para a espiritualidade, o que é ter saúde? Né? O que significa saúde? É a perfeita harmonia da alma. Né? Diz respeito, saúde para eles, é o conceito da doutrina espírita, que deve ser para nós também, é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, muitas vezes, manifestamos enfermidades congênitas ou enfermidades que adquirimos ao longo da nossa existência, que vão nos auxiliar ao processo de reorganização, de reequilíbrio, de cura, né? Tanto é que num dos casos que nós apresentamos algumas semanas atrás, não sei se vocês vão lembrar, que era um menino com extremas, né, que era cego, surdo, mudo, com paralisia, com ausência dos mãos, ou seja, não tinha vida psíquica praticamente nenhuma. E a espiritualidade nos mostra que qual era o melhor tratamento para aquele espírito. A estação de cura para aquele espírito era a reencarnação. A própria reencarnação era o melhor tratamento para ele, naquela situação. Queria auxiliá-lo a recompor o seu perispírito e a recompor o seu quadro mental, especialmente no convívio com uma mãe extremamente amorosa, afetiva, né, que ia lhe imantando de vibrações luminosas, imantando-o de luz, trazendo para ele novas configurações no campo mental e no campo emocional. Então, quando a gente vai pensar nas nossas patologias do corpo espiritual, que são inúmeras, né, e a gente colocou essas duas, a doutora Marlene vai trazer mais duas na semana que vem, relacionadas com o processo obsessivo, mas entram dentro desse mesmo foco,
e de que aproveitemos que estamos aqui encarnados para não nos fixarmos em ideias fixas, né, mãe? Porque assim, é muito mais fácil a gente sair de um estado de fixação mental estando encarnados do que desencarnados. Tanto é que o tratamento para o monoideísmo e para a ovoidização é a reencarnação. Não tem outro tratamento no mundo espiritual. É a reencarnação. Porque para a gente sair de um processo de ovoidização, a gente precisa reencarnar. Porque estando na carne, a gente drena as enfermidades perispirituais e permite-se estar em outras construções mentais. Então que a gente possa aproveitar para observar muito bem quais as nossas fixações no campo dos nossos sentimentos doentes e poder reorganizá-las. E a gente tem todas as condições e todas as ferramentas para isso, especialmente tendo contato com a doutrina espírita ou sendo um trabalhador de casa espírita, estando aqui, né, no tratamento ou trabalhando, todas as ferramentas disponíveis para a gente efetivamente caminhar no nosso processo de equilíbrio de cura. Então, anotem as perguntas que vocês tenham a respeito desse tema. Ele é bastante complexo e não vai ser para o Maia, vai ficar para a doutora Marlene. E na semana que vem dá continuidade a esse tema. Vamos trabalhar. Já mudaram as nossas ideias fixas. Pessoal.